Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Farrell Molina e você está assistindo aqui ao canal Filhos do Todo. Mais um episódio aqui do podcast Filhos do Todo com um tema bem interessante para que você possa refletir. Hoje nós vamos falar sobre manifestação. Qual é a tua ligação com a manifestação? É algo divino para você? É algo científico? É algo puramente material ou você consegue fazer uma ponte com o espiritual? Tudo isso a gente vai falar hoje para que haja uma plena reflexão, até porque nos dias atuais nós temos muitos conteúdos que falam sobre isso de uma forma bastante comercial. Mas o ponto é que eu quero entrar num assunto com vocês dentro dos moldes da antiguidade, porque hoje a gente tem também vários exemplos, pessoas que colocam técnicas e mostram também conexões via mente, via lei da atração sobre o assunto. Mas hoje eu quero abordar sobre a maneira que os antigos utilizavam para conseguirem manifestar. Esse ensinamento ancestral que muitas vezes fica perdido e que, claro, que na antiguidade não tinha um acesso fácil. Então, ordens iniciáticas, grupos específicos sabiam como funcionava essa questão da criação da realidade, a manifestação da realidade dentro de um molde muito aprimorado. Então, se a gente passear um pouco sobre o assunto, né, nas redes sociais hoje, você vai encontrar várias referências, inclusive referências de figuras religiosas, figuras que são, digamos que, o carro-chefe de religiões da nossa era moderna ainda. Religiões que vieram da antiguidade, mas continuam em exercício hoje. Então você pode pesquisar sobre Jesus, que é a referência que aqui o mundo ocidental tem como um alicerce, como um mestre, como um divisor de águas. Ele vai ter várias citações que conectam com o assunto de hoje. Se você também tiver uma predileção por estudos hinduístas, que vão mais para o Extremo Oriente ali, você vai poder também acessar a obra Bhagavad Gita e lá dentro dos ensinamentos, do contexto que envolve o Avatar Krishna, nós temos várias citações e vários exemplos de como a antiguidade já lidava com o aspecto da manifestação da realidade. O magnetismo, a energia, você cocriar todo um aspecto. E não é diferente com Platão, com Joseph Murphy, com pessoas também que hoje, atualmente, conseguem desenvolver um trabalho na área da neurociência e também linkam aspectos místicos, esotéricos e iniciáticos. Então, o ponto que eu gostaria que você hoje refletisse é: como é que está a tua realidade hoje? A tua realidade hoje ela é moldada com base em aspectos religiosos, em aspectos místicos, esotéricos, puramente materiais, científicos. Aqui é bom a gente ter um pouco da visão de tudo. Eu trago um pouco da minha percepção dentro das várias fontes que pude beber. E isso envolve um gradiente muito alto dentro da espiritualidade. A espiritualidade hoje ela tem um papel dentro da sociedade, dentro do planeta Terra, muito direcionador e muito pé no chão em relação aos seres humanos que aqui estão encarnados. Porque hoje a figura, por exemplo, de mentores espirituais, guias espirituais, eles exercem um trabalho juntamente com a tua trajetória, fazendo com que você tenha acesso a conhecimentos e você também possa lapidar os seus conhecimentos e aumentá-los para que você caminhe junto com a espiritualidade. O que anteriormente víamos como algo puramente de dar a passagem para que um trabalho fosse feito, hoje nós temos uma diferença. Você tem uma grande participação dos espiritualistas como eh, conectores com a espiritualidade. Então, mesmo as pessoas que hoje participam de processos mediúnicos, recebem canalizações e conhecimentos que vêm de um mundo extrafísico, essas pessoas, ano após ano, vão começar a ter um estímulo maior para estarem mais ativos, mais com a presença que alimenta aquele corpo, junto com essas entidades, com essas forças, com os arquétipos superiores que estão moldando a,
a vida na Terra e a evolução na Terra por vários milênios, trazendo assim um grande blend, né? Porque a responsabilidade de cada um hoje em dia ela é fundamental. Falo isso porque aqui o pessoal do canal é muito espiritualista, então dá para a gente entrar num viés não puramente material em relação ao assunto. E isso é super importante. Por quê? Porque eu vejo aqui nos comentários muito sobre a questão de não entender como é que funciona o processo de manifestação e muitas vezes as frustrações que chegam. Então, com base nesses conhecimentos antigos, principalmente do Velho Oriente, eu trago aqui uma gama de reflexões e ainda vou trazer uma possibilidade para que você entenda na prática como é ser, como é viver o estado presente de manifestação, estar inserido dentro desse processo espiritualmente, energeticamente, ativando também os teus chakras e os teus fios condutores para que você possa acessar uma realidade bacana no momento presente e isso será um reflexo no seu futuro. O grande erro é a projeção para o amanhã. Você muitas vezes pode ter cometido esse erro e eu vejo isso também na minha trajetória como algo que eu pude entender aos poucos e ir lapidando. E esse é um trabalho diário, contando com ferramentas também que eu coloco no meu dia a dia, né, que eu desenvolvo, para que isso possa ser suprimido, que é a questão do amanhã. Muitas vezes você senta no seu banco, na sua poltrona, na sua cama ou você deita e você realmente busca fazer um exercício, busca ter uma mentalização positiva e tá vibrando alto em relação a algo. Só que você está projetando isso para um futuro. Você joga uma ponte e visualiza que isso não faz parte do momento presente. Isso traz um certo delay dentro do aspecto vibracional, que sempre o momento que você está idealizando será um momento que não é o real, que não é o momentâneo, que não é o agora. E nós vivemos no presente. Significa que as coisas se materializarão instantaneamente? Não, mas significa que você pode estar dentro da experiência, conectado com a espiritualidade, fazendo o teu trabalho, tendo a certeza que você já é. Então, a questão do ser é muito importante. Estar inserido, viver uma realidade. E eu vejo muitos conteúdos que falam assim, para você fingir. Não é fingir, na minha opinião. É você estar inserido dentro de um contexto. E vou dar um exemplo bem interessante para que você possa fazer uma ligação produtiva em relação ao assunto. Quando você hoje pensa em uma profissão futura, pode ser que você não tenha essa idealização, mas é só um exemplo. Um médico, por exemplo, um engenheiro, um advogado que teve a brilhante ideia de fazer um vestibular, porque na cabeça dele a carreira de médico, de engenheiro, de advogado, de biólogo, era uma carreira que ele se sentia na disposição de desenvolver um trabalho. Beleza, a partir do momento que você visualizou que aquilo é interessante, você automaticamente recebeu um diploma? Esse é o paralelo que eu quero que você reflita. Não recebe o diploma automaticamente, mas você está inserido dentro daquilo. Em alguns bons anos, se você continuar inserido naquele contexto e realizando tudo de forma natural, entendendo que faz parte do processo de cocriação, você receberá um diploma e você terá cocriado aquela realidade que você já estava inserido. Não distancie a realidade que você está buscando na tua mente. Não distancie. Esteja presente e apenas continue trabalhando. Existem maneiras para que você possa entender isso de uma forma interessante. E eu vou dar um exemplo de Jesus, né, que ele trouxe um ensinamento que não foi compreendido e, obviamente, na época eu muito menos. Hoje em dia que nós temos mais ferramentas, ainda não há compreensão da presença desse ser, do eu sou, daquilo que você enxerga como algo maravilhoso na tua realidade. Isso é espiritual, gente, isso é super espiritual. E a propósito, conta pra mim aqui, como é que você chegou nesse canal. Eu sempre gosto
de eu ler os comentários. Eu quero agradecer os comentários positivos que eu tenho recebido aqui no canal e os likes que eu vejo que são superiores até quando eu faço conteúdo solo. Então eu quero agradecer você que está contribuindo dessa forma, aos membros do canal, as pessoas que se tornam membros do canal, que são pessoas que estão sempre presentes aqui, né, com as entrevistas e com os conteúdos solo. Então, fazendo esse paralelo aí, eu quero abrir esse parêntese e realizar esse agradecimento. Quando Jesus dizia o seguinte: tudo é possível àquele que crê. Pronto. Já é um exemplo para que você possa refletir. O que é crer? É não ter dúvida. Carl Gustav Jung uma vez foi perguntado na seguinte questão: você acredita em Deus? Você acredita que Deus existe? Ele disse: eu não acredito em Deus. Eu sei. É isso. É essa pegada, é essa frequência que você precisa exercitar na tua vida e que eu tenho exercitado ano após ano e tenho tido resultados muito legais. E que bom que a manifestação da realidade não acontece imediatamente. Imagina você no trânsito ou alguém também que você conhece e que profetiza algo de uma maneira negativa porque estava num estado alterado de percepção, com raiva, com sentimentos mais baixos, e aquilo acontecesse. Essa humanidade viraria um caos. Então, esse processo, dentro do nosso campo material, dentro da dimensão que nós estamos vivendo e do padrão de moralidade que o ser humano tem, faz parte do todo que está em tudo, para que o processo evolutivo possa ter um caminho, para que a tua trajetória, a tua predisposição possa ter um caminho. Então, tudo é possível ao que crê? Sim, tudo é possível ao que crê. E aí eu fiz uma ponte entre Jesus e Jung, olha que paralelo interessante, né? Dentro de uma das entrevistas que tive aqui, constatei através do convidado que em nenhum momento na obra de Jung, que eu gosto muito, mas eu ainda não tinha feito esse filtro para constatar isso, existe a palavra espiritualidade, e sim, ele substitui por religiosidade, pelos moldes da época. Porém, eu considero que Jung tinha um aspecto super metafísico dentro do trabalho dele, e que se ele estivesse hoje aqui entre nós, ele teria uma linha de raciocínio muito parecida à força criadora, a força que conecta todos nós com algo superior, o todo que está em tudo, já criando o quê? Uma ponte com o hermetismo. Olha como todos esses mestres, todos esses seres que estiveram aqui, todas essas tradições antigas entendem algo que muitas vezes fica bloqueado, emparedado com o materialismo que nós temos hoje e a falta de estímulo muitas vezes para que as pessoas possam refletir em ensinamentos antigos. Agora, se a gente for também pensar no Extremo Oriente, nós tínhamos uma figura que era Siddhartha Gautama, que nasceu em uma família nobre, que nasceu com tudo que um ser humano materialmente poderia receber na época. E isso não era descartado, isso não era descartável para ele. Apenas ele quis seguir um caminho para que ele pudesse concluir algo que para ele tinha um significado dentro da imensidão que aquele espírito tinha, dentro da sua trajetória na Terra, mas passou por desafios. E ele tem uma passagem muito interessante que é o seguinte: somos o que pensamos. Ou seja, olha só, somos o que pensamos. Com nossos pensamentos criamos o mundo. E o que é criar o mundo? É criar a nossa realidade. Você não vai modificar a estrutura do planeta, mas você pode ter uma outra percepção em relação a tudo que está aqui. E sim moldar a sua realidade, porque grandes mentes, grandes seres humanos estiveram presentes no mesmo planeta, com as mesmas condições climáticas, com a mesma terra, com o mesmo ar, com a mesma água. A energia que circula é a mesma. Todos podemos acessar. O conhecimento liberta. O conhecimento faz com que você possa estar inserido nesse contexto. E aí a gente tem figuras que fizeram a diferença na humanidade, que trouxeram grande contribuição para que as vendas pudessem
serem retiradas, isso eu falo metaforicamente, né, dentro de um aspecto de consciência. E aí a gente, pode também fazer um link também com Krishna, né, que diz o seguinte: "Você se torna aquilo que acredita ser". Não é parecido? Olha como esses grandes mestres tinham conexões, embora, estejam em momentos diferentes da história da humanidade, não parece que todos tinham uma iniciação em comum? Não parece que todos faziam parte de um agrupamento de seres que vieram trazer uma mensagem que até hoje há uma dificuldade para se entender? A mente pode ser a sua melhor amiga em todos os momentos, mas ela também pode ser sua pior inimiga. O que que você está alimentando? Qual é a lenha que você está jogando nessa fogueira que é a sua mente? É uma lenha de pensamentos positivos, atitudes positivas, o ser positivo, o estar inserido naquilo que você busca? Ou é uma lenha de não merecimento, ou acreditar que merece muito pouco, ou estar lamentando? E aí a gente também pode fazer um paralelo com Platão, que dizia o seguinte: a realidade é criada pela mente. E que imaginar intensamente aquilo que se deseja, aquilo que se quer alcançar, é o começo de tudo. Então, como é que você imagina? Você imagina, algo somente no amanhã? Você imagina aquilo tão distante de você, que é uma grande comemoração, como se, tudo aquilo fosse tão distante que você precise comemorar intensamente, caso você tenha tido um êxito em relação a isso? Então também tem isso, sabe. Não é que eu digo que é errado você ter uma comemoração, não, você tem que, obviamente, que celebrar. Mas se toda vez que você conseguir algo muito bacana, que você estava realmente inserido, você fizer uma comemoração como se aquilo fosse algo muito, mas muito distante, você gera um bloqueio em relação às suas manifestações. Você acaba frustrando um pouco que aquela realidade é constante. Então, claro, quando você recebe, a gratidão vai ser algo presente, mas a constância naquilo precisa se manter para que você possa ter progressos interessantes em relação a esses tipos de conquistas na vida. Então, a questão é a seguinte: hoje, quando você acorda, reflita. Qual é o primeiro pensamento que vem na sua mente? Você tem alguma prática que você realiza antes de você sair para as suas atividades, ou se você trabalha em home office? Você tem palavras preferidas que você gosta de sintonizar? Porque sim, o que eu vejo hoje é que existe um certo tipo de queda de braço. Se o pensamento positivo funciona, se verbalizar palavras positivas funciona, se escrever aquilo que é positivo funciona. E a minha opinião, dentro das minhas experiências, é que sim, eu sempre digo: é melhor falar positivo, é melhor pensar positivo e é melhor escrever positivo do que não. Porque a frequência que você coloca na palavra já vai emitir uma informação, mas mais importante é o sentimento que você coloca ali, é a sensação, é a vibração. Por si só, a palavra já vai ter uma conexão, porque raciocina comigo, dentro da história da humanidade, desde que o mundo é mundo, isso independe do idioma, algumas palavras se conectam com algumas situações, com alguns aspectos, com alguns sentimentos e algumas ocasiões. Então, se você for ter ali um check-up de certas palavras que não são positivas, em quais momentos elas foram utilizadas, você vai se conectar com situações até históricas da humanidade, onde houve grandes situações catastróficas. Só que se você também começar a falar, pensar, escrever e agir de forma positiva, você vai se conectar com seres, com situações, com egrégoras que, ao longo de todas as épocas da humanidade, também obtiveram grandes melhorias. Então, sim, funciona para que você possa começar um trabalho. Só que você
precisa utilizar as palavras, as conexões corretas. "Ah, eu gostaria", "Ah, eu quero". Substitui isso por "eu sou", "eu estou inserido", "essa é a minha realidade", "eu me sinto assim", eu visualizo dentro das minhas práticas que eu estou nela, não estou me vendo lá distante como algo, como se fosse um sonho praticamente impossível de realizar. E existe algo também que eu vejo que não está dentro desses ensinamentos, né, que a pessoa acaba remando dentro de uma maré contrária, que é quando acontece algo muito bom para a pessoa, que a pessoa fala assim: "Olha, eu nem acredito que é verdade". Olha só, a negativação, o distanciamento quando algo muito bacana acontece, isso é espiritual também. Por que você não acredita? Porque é bom demais para ser verdade se todos os mestres de várias vertentes e filosofias trouxeram, escancararam, colocaram isso frente a frente, mostrando para você que essa pode ser a sua realidade. Ah, mas então a minha realidade ela não está adequada com aquilo que eu penso porque as coisas não acontecem, porque justamente deve ter ali algum mecanismo que está te puxando para baixo, que está sabotando o teu processo, que está fazendo com que você tenha um certo sofrimento em relação a uma conquista. Agora, o que você imprime no teu subconsciente se manifesta. Então preste atenção. Talvez você não se dê conta, mas você deixa a televisão ligada, ouvindo notícias, enquanto você realiza uma tarefa doméstica, por exemplo. Para que você sinta que tem algo ali, né, fluindo, informações, para você se distrair, vamos dizer assim. Só que essa distração muitas vezes vem num looping hipnótico que tira você desse ser. Por quê? Porque você começa a ser influenciado por tragédias, por situações que não são positivas e que invadem o teu subconsciente. Daqui a pouco você está tenso, você está sentindo uma angústia, você não sabe por quê, com ansiedade, tristeza e frustrações. Mas você não sabe por que isso aconteceu. Mas a resposta está naquilo que o seu subconsciente está captando e está gerando reações no teu organismo. Então essa questão da vibração novamente entra nos aspectos iniciáticos antigos. Todos esses seres que eu falei aqui são seres que trabalhavam num contexto iniciático, não eram seres que estavam ali, falando coisas puramente porque achavam. Não, eram seres preparados, com bagagem espiritual, com várias existências, até chegarem num ponto de contribuírem como mestres da humanidade. Mestres da humanidade. E qual que é a chave que todos colocam, independente da diferença do jeito que é passado? Qual que é a chave, na sua opinião? A chave é sentir como verdade aquilo que você está almejando, aquilo que você acredita que é algo que vai te trazer uma plenitude. E as pessoas são diferentes, né? Porque muitas vezes eu observo que alguém se dá bem numa determinada área. Independente do segmento religioso, a pessoa pode ter uma área material que ela se dá bem, profissionalmente. E aí, é lógico, essa pessoa chama atenção porque ela está tendo um destaque naquela área. Outras pessoas acreditam que ter prosperidade é fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Talvez o comportamento que aquela pessoa tem em relação à vida seja algo para você se espelhar. Mas você já parou para pensar que muitas vezes aquilo que a pessoa está fazendo não se molda com as suas capacidades e com aquilo que você realmente faria se não tivesse uma retribuição financeira? É isso que espiritualmente é falado. Cada um tem uma aptidão. Quando a gente está no mundo dos espiritualistas, a gente vê quando uma pessoa está falando sobre espiritualidade, porque realmente faz parte da essência, porque tem um brilho, tem uma energia,
tem um vigor ali. Eu sempre falo, a espiritualidade está aqui presente e eu me sinto totalmente conectado, totalmente sintonizado, porque faz parte do meu propósito, ao meu ver, isso faz sentido e eu procuro aprimorar cada vez mais, desenvolver técnicas, exercitar, conectar pessoas. Isso faz sentido para mim. Se outra pessoa vem até mim e fala: "Para mim faz sentido ter uma caminhada nos bastidores, eu sou um pouco mais introspectivo". Esse pode ser o seu caso também. Quem garante que isso não contribui tanto com a humanidade quanto com uma pessoa que é mais extrovertida? Porque o trabalho, muitas vezes, é feito através da energia que você destina. Tudo que a gente tem aqui no mundo material exigiu a força de trabalho de alguém e uma ideia que surgiu na mente de alguém. Essa ideia que surgiu na mente de alguém era apenas uma ideia, uma inspiração. E essa inspiração, quando colocada em prática, já volta em tudo que eu estou falando desde o começo, ela será materializada e poderá fazer a diferença. Só que para ser colocada em prática, nós precisamos de pessoas que tenham aptidões e que vão em direção a resolver isso. Quando uma pessoa tem uma ideia extraordinária e ela precisa de uma equipe para desenvolver, ela teve o néctar ali, mas ela precisa de pessoas motivadas e que saibam o que estão fazendo em outras áreas que ligam aquilo. Então, é disso que eu estou falando. O que seria da humanidade se nós tivéssemos todas as pessoas interessadas em desenvolver o mesmo segmento? Esse mundo não estaria evoluindo. Se nós tivéssemos apenas médicos, apenas marceneiros, apenas pessoas que cuidam muitas vezes de um terreno, de um solo. Como é que o mundo iria desenvolver se não houvesse diversidade de inspirações? E algo aqui, uma dica de ouro, uma chave de ouro para você que busca por melhorias e muitas vezes fala: "Tá, mas eu não sei por onde começar, né? Porque eu quero obter um pouco mais de prosperidade a cada dia, fazer tudo como, está sendo falado, estudo vários livros, vários conteúdos, aproveitando essa questão de como os antigos manifestavam, né, quando não se tinha televisão, quando não se tinham tutoriais, os antigos precisavam entender isso numa profundidade muito maior, certo? Mas hoje você pode dizer que falta, ideia para como começar, né? Para ter ali uma ideia brilhante, é necessário que você se abra para inspiração. A inspiração faz com que todo o resto possa se conectar. Então, você pode vibrar em inspiração. Um exercício que é super valioso é você vibrar a palavra inspiração aqui do seu chakra frontal para o todo que está em tudo. Inspiração. Você não precisa falar, mas você pode vibrar através do seu chakra frontal para que a sua inspiração possa ter uma conexão com aquilo que esteja predisposto a ser desenvolvido. E aí, eu falo isso por experiência própria. Acontece. E aí é como se chegasse um download, sabe? Do nada você começa a receber uma série de conhecimentos porque você se abriu, você se conectou com a possibilidade. E aí você escreve, tá? Não deixa para depois. Quando isso acontece, é o momento que muitas pessoas podem associar com o milagre, né? Com o eureka, como dizem aí os científicos. Esse momento é a musa inspiradora que você tanto busca. É aquele momento que a transferência de informação começa a encontrar ressonância com aquilo que você está buscando. Então você para tudo o que você está fazendo quando isso acontecer. Você pode estar deitado, dormindo. Pega a primeira maneira que você puder de anotar isso, seja um caderno, seja o celular, e anota. Porque se você deixa para depois, quando isso acontece, possivelmente esfria. Você perde aquela vibração momentânea
e você fica puramente racional. E quando você está puramente só racional, as percepções intuitivas elas dão uma queda. E aí você perde aquele néctar daquele momento. Então, procura fazer esse exercício, que é algo maravilhoso, e eu vou deixar à disposição para vocês um exercício que vai ajudar, assim, milhares de vezes você. Só de fazer esse da intuição, já vai abrir muitos caminhos, muitas possibilidades para você. Mas um exercício iniciático que eu vou deixar à disposição para você, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, para que você possa ter as suas conexões e como os antigos faziam, você vai conseguir entrar em contato com o ser. Então é algo que vai ser super valioso para que você experimente colocar no teu dia a dia. Então eu vou já falar como é que você pode acessar, eu vou deixar à disposição para você. Você vai ter uma explicação para que você possa realizar e eu estou deixando à disposição. Eu vou destacar de um conteúdo que eu tenho essa prática valiosíssima que vai fazer você ter uma facilitação e conseguir entender e sintonizar o que, que é ser. Como os antigos faziam a manifestação da realidade. Qual era o exercício que envolve a exteriorização de energias, a conexão com o chakra, você plugar aí o seu cabo USB no todo que está em tudo, no inconsciente coletivo, e você entender como é que é o ser. Então isso é super importante para que você possa eh, separar esse joio do trigo na sua mente. Então, assim, como é que está a sua mente hoje? Está com frustração? Está com indignação? Está com autoculpa em relação às coisas porque não está caminhando? Não é o fim do mundo. Calma, isso pode ser um sinal que você pode reverter para o positivo. Porque se houve uma insatisfação com algo, significa que você precisa reformular. Senão você não estava insatisfeito, certo? Então, ó, o ponto de ignição é o seguinte: não deixar isso explodir, não deixar isso acabar com você, mas aproveitar o que está acontecendo para que você repagine, para que você busque uma solução. Quantas vezes nesse meu processo de vibrar a intuição e posteriormente com o exercício que eu já vou passar para vocês, a forma, eu tive mudanças que hoje refletem a minha realidade. E ainda recebo os insights de coisas que eu estou em exercício. Então a gente perde aquela necessidade de ter que ficar pensando no amanhã, pensando no amanhã, pensando no amanhã, com um certo muito desespero, muitas das vezes, né? Ou a insegurança do que será, né? Para começar a construir tijolo por tijolo essa realidade, porque é só assim que a coisa vai acontecer. Metaforicamente, falando com tijolos físicos, mas esses tijolos precisam ser interiores, energéticos, conscienciais, limpeza de antigos padrões, limpeza do não merecimento. Às vezes, você está cercado de pessoas que também têm esse pensamento. E às vezes você vai perceber que essas pessoas nem é você que vai se distanciar delas. Elas acabam se distanciando naturalmente. Isso não precisa vir com discórdia, com desentendimento. Não, isso precisa vir da sua parte com respeito. Respeita o momento de uma pessoa que não está mais inserida dentro de um processo que você iniciou. Isso também é cocriar. Significa que você não vai falar com essa pessoa nunca? Não. Significa que você vai desejar algo que não seja bacana para essa pessoa? Não, muito pelo contrário, você vai emitir aquela vibração positiva e quem estiver predisposto a também estar inserido nesse contexto pode receber algo. É como o que eu estou fazendo aqui. Eu estou hoje com um conteúdo aberto para você que está me acompanhando. Isso pode servir para você e isso pode também gerar na tua mente nomes. Olha, tal pessoa ia adorar assistir isso. Então, se você lembrou de um nome, manda para uma pessoa, manda para um grupo. Aí você
falar: mas eu não sei se essa pessoa vai estar sintonizada". Essa pessoa, se desejar assistir, vai decidir por si própria. O fato de você enviar algo para uma pessoa já é meio caminho andado. O fato de você colocar uma informação aberta é meio caminho andado. Por quê? Porque muitas vezes tem pessoas que caem, por exemplo, num vídeo aqui, seja, de conteúdo solo aqui, né, Farrell Molina, ou então com convidados, meio que de paraquedas, mas não é meio que de paraquedas, aquela pessoa em algum momento sintonizou com alguma informação que aqui o algoritmo entende que deve colocar à disposição uma informação como essa. Então também atraiu um conteúdo, também sintonizou com uma possibilidade. E é isso que a gente vê, dentro do assunto que eu estou tratando aqui, como você manifesta a sua realidade todos os dias. Vou dar só mais um exemplo para você antes de falar mais sobre o exercício iniciático que conecta aí com essa egrégora do Antigo Oriente. Que é assim, você já teve a experiência de conversar com uma pessoa que está puramente amarga, que está puramente ali, eh, a milhão, pronta para explodir? Com certeza já, né, já deve ter sido maltratado em algum lugar. Só que existe uma maneira de reverter isso e muitas vezes a pessoa melhora o dia dela. É quando você não reage à altura e ainda você pode encontrar um ponto a elogiar. Às vezes uma pessoa te tratou mal, foi amargo com você, você já quer lá dar no meio, né, grudar a pessoa, exigir seu direito. Tudo bem, todos temos que exigir nossos direitos, isso é importante. Mas, e se você olhar para aquela pessoa e dizer o seguinte: eu tô vendo que hoje o dia tá bem difícil para você, eu quero te elogiar, porque, apesar de perceber que seu dia está sendo difícil, você está aqui, veio trabalhar, está procurando resolver a situação para as pessoas, mesmo com essa, situação que deve estar meio pesada para você. Você quebra ali uma situação muitas vezes negativa e faz aquela pessoa dar uma respirada e dizer: "Olha, mesmo eu estando com essa amargura, alguém está reconhecendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso nesse momento". Super importante isso, né, porque, eh, quando que você vai ter a oportunidade de fazer algo positivo, se não é nesse momento de insatisfação de alguém, ou então de nitroglicerina que está ali, né, rolando, um estresse. Nesses pequenos momentos você consegue fazer diferença. Então, assim, é só uma maneira de você experimentar isso que eu estou falando e de você se abrir. Se abra para inspirações todos os dias. Procure sintonizar com conteúdos que te tragam uma sensação boa. Quando você fica muito revoltado ouvindo algo, ou então você tem aquela sensação de indignação e quer fazer justiça, aquilo no fundo não está te fazendo bem. Aquilo está te conectando com uma energia coletiva, muitas vezes, que está pairando ao redor de todo o planeta. Tem uma citação do Ivanhov, né, Mikhail Onran Ivanhov, que eu adoro, né, que é a seguinte: você contribui com causas que você nem imagina que está contribuindo. E isso independe daquilo que você sente. Muitas vezes as pessoas dizem: "Eu estou mal-humorado, mas eu só estou afetando a mim". Olha só o que eu vou colocar para você aqui dentro de um contexto até iniciático. As energias negativas emitidas por cada ser humano contribuem com situações negativas em larga escala. Ou seja, a negatividade, muitas vezes o pensamento intruso, o desejo de coisas que não são positivas, pode, na sua concepção, pode estar afetando só o teu campo, mas sai uma lasca daquilo e contribui para algo que não é bacana, para uma situação perversa, que está acontecendo lá do outro lado do mundo, um conflito, algo muito negativo. Mas tem uma notícia muito boa também. Quando você vibra positividade,
realização, inspiração, o contato com o todo que está em tudo, você também está contribuindo com causas nobres, com causas que são efetivas. E isso faz com que você também esteja dentro de uma egrégora. A egrégora é algo que só pode estar presente dentro de um contexto positivo. Quando não tem contexto positivo, não tem a formação de egrégora. Tem uma bagunça de energias que não são positivas. É uma terra sem lei. Agora, quando você estabelece numa egrégora, você está conectado com seres, com forças, com elementais, com devas, com orixás, com entidades, com elementos da natureza que estão de forma organizada, atuando para algo sério. Então, a formação de grupos com a mesma intenção positiva auxilia nessa causa. Quando você vai em um espaço onde muita prática positiva aconteceu, você entra lá e se sente abraçado. Você sente que algo mudou, sem você fazer nada, porque você está dentro de um ambiente que está com uma egrégora ativa. E se você permitir, você vai expandir mais energia e vai começar a fazer parte daquela energia também que sintoniza. E esse é o motivo principal para que você comece a ser, comece a viver o presente e trazer a sua realidade para algo super positivo, super positivo. O que fez você hoje refletir esse assunto? Independente do seu segmento espiritual, como eu disse, eu já estudei diversas linhas espirituais, filosóficas, esotéricas, iniciáticas. Hoje eu estou aberto a mais possibilidades, sem colocar uma nomenclatura. Olha que beleza. O espiritualista livre, que tem conhecimentos diversos e não está preocupado em carimbar ali algo a respeito, mas sim absorvendo todas essas possibilidades e procurando aprimorar a cada dia que passa. Super importante, essa prática que eu vou deixar para vocês realizarem é uma prática que ela é iniciática, ela é conectiva, só que antes de você fazer, eu vou pedir para você assistir uma explicação sobre ela. Eu não vou colocar aqui porque senão vai sair do contexto. Quem tiver realmente interessado, eu vou deixar o primeiro vídeo aqui com a explicação do passo a passo, como você deve fazer. Assista esse vídeo, porque só através desse vídeo você vai acessar a prática, que é a prática de manifestação da realidade, né, que coliga ali, né, com os espíritos, com as forças, com os mestres, com as tradições do Antigo Oriente. A maneira como esses antigos manifestavam é diferente da maneira que a gente manifesta hoje. Por quê? Porque eles precisavam estar em uma sintonia com algo maior. Eles não tinham tantas distrações, mas também não tinham tantas possibilidades de conversar isso abertamente. E naquela época não poderia cair em mãos erradas isso também, né? Hoje em dia nós temos uma egrégora muito fortalecedora e as pessoas também entendem muito mais sobre ação e reação, né? E quem está realmente interessado tem a chance de evoluir no conhecimento. Nós estamos num universo da internet que proporciona isso. Então assista essa aula que vai estar aqui embaixo. Lá você vai ter a possibilidade de acessar esse exercício super interessante, tá? Tá lá destacado de um treinamento que eu tenho fechado. Você vai poder acessar exclusivamente ele e entender como é que você deve fazer, né? Qual é o tutorial que você deve seguir para que tenha uma efetividade maior. E também lembre-se, tá? De compartilhar, de deixar o teu like, de se inscrever e colocar as suas palavras positivas, tudo aquilo que você sente na realidade, né? Que traz na sua realidade também uma possibilidade de mudança. Maravilha? Um grande abraço, muita prosperidade, muita paz e eu vejo você aqui na nossa próxima oportunidade. Até lá!